Bom dia, segundo ano. Hoje vamos para as explicações do livro de ciências. Iniciamos na página 29, alguns locais onde as plantas são cultivadas. Então aqui nós temos a mãe do Lucas chamando ele, né? Lucas, o que você está fazendo? Venha me ajudar a cuidar do jardim. E o Lucas responde, estou aqui no pomar, já estou indo. Então aqui tem algumas perguntas que vocês vão só ler, né? Na cena foram apresentados nomes de dois locais onde as plantas são cultivadas. Contorne, vocês não precisam contornar, podem contornar se quiserem, não tem problema. Então é o jardim e o pomar, né? Qual é o nome onde geralmente se cultivam plantas e flores, né? Jardim ou plantação? Qual é o nome do local onde geralmente se cultivam plantas que se produzem frutas? É o pomar, né? É onde... A professora tá sem voz, gente. É onde se cultivam as frutas. Então, é só para vocês observarem essa imagem, né? Às vezes na casa de vocês também tem um pomar, ou às vezes tem só um jardim, ok? Continuando aqui na página 30, as plantas podem ser cultivadas em diferentes locais, como o jardim e o pomar. Além desses locais, as plantas podem ser cultivadas em hortas e plantações. A horta é um local em que são cultivadas plantas, utilizadas como alimentos ou temperos, como alface, almeirão, couve, tomate, pimentão e abóbora. O espaço ocupado pelas hortas geralmente é menor do que as plantações. Então, temos aqui a imagem com vários tipos, né, de plantações. Tem as perguntas que vocês também não precisam responder. Então, você já viu uma horta? Então, converse com seus familiares aí, se você não viu ainda. Cite os nomes de outras duas plantas que são cultivadas em hortas. Vocês conhecem alguma outra planta que não está aqui? Então, é mais para vocês conversarem aí em casa. Você costuma comer essas plantas que são cultivadas em hortas? Qual dessas plantas que vocês gostam de comer? Nossa, são todas deliciosas, né? A professora gosta de todas elas. Continuando na página 31, nas plantações geralmente são cultivadas plantas como arroz, café, soja, milho, feijão, mandioca, cana-de-açúcar. Então aqui também temos a pergunta, né? Cite uma planta que é cultivada em plantações no município em que você mora. O que temos aqui, né? Aqui nós temos vários tipos de plantações aqui no nosso município também, né? Como essas que já foram citadas acima. Existem plantações em que são cultivadas árvores frutíferas de mesma espécie em grande quantidade. O Brasil é um grande produtor de frutos como laranja, banana, coco, limão, maçã, manga, tangerina e uva. Parte dessa produção é vendida em outros países. Então, nosso país é um grande produtor, né? As plantações de árvores frutíferas de diferentes espécies e pequenas quantidades são conhecidas como os pomares. Então, aqui, pomar, né, é o lugar onde se cultiva em menor quantidade. Vitor planta rabanetes. Veja como ele plantou algumas sementes de rabanete e os cuidados que deve ter para que essa planta crescesse e se desenvolvesse. Então, lá, né, tem as fases da plantação lá, como ele foi fazendo, né? Então, daí aqui vocês vão fazer essa atividade na página 32. Aqui sim é a vez de vocês fazerem, tá? Então, agora escreva abaixo os números referentes a cada cuidado que Vitor teve com suas plantas. Então, lá em cima, aqui em cima, aliás, estão enumeradas, né, cada coisa que ele fez e as imagens. Embaixo, vocês vão colocar na frase o número que corresponde à imagem. Por exemplo, aqui no primeiro. Vitor irrigou diariamente o solo, no qual plantou as sementes, tendo os cuidados necessários para não encharcá-los. Então, aonde que o Vitor está lá aguando? Vocês estão vendo ele lá aguando? No número 2. Então, coloca o número 2 aqui na frente da frase. E assim por diante. Então, depois, Vitor plantou algumas sementes de rabanete em solo fofo e adubado. Depois de um mês do plantio, Vitor colheu os rabanetes. Após alguns dias, Vitor retirou as plantas que nasceram entre os rabanetes que estavam prejudicando o desenvolvimento deles. Então, esses foram os cuidados que ele teve que ter com a plantação dele. Agora nós vamos para a página 35. Observe a tirinha abaixo. Então, temos lá os personagens da Turma da Mônica, né? A Mônica ali, o Cebolinha e a Magali aguando ali as suas plantinhas, as plantações. Marque um X no nome do personagem que está cuidando de uma horta. Qual dos três que está cuidando de uma horta? É só marcar um X. É a Mônica, é o Cebolinha ou é a Magali? Número 8. Como você identificou a horta nessa tirinha? Por que você percebeu que era uma horta? Então, você vai escrever abaixo o porquê. Número 2, né? Eu falei número 8, letra B aqui, né? Número 2. Observe a reprodução de uma tela do pintor holandês Peter Bruegel.
que nasceu em 1528, né, e já não está mais, já não vive mais, né, já faleceu. Nessa pintura ele representa o descanso de alguns camponeses durante a colheita de trigo. Então, olha lá, os camponeses estão descansando, né? Letra A, o trigo geralmente é cultivado como que o trigo é cultivado? Em hortas, em pomares ou em plantações? Marque um X na resposta correta. Continuando agora aqui na página 36, temos aqui a letra B. As fotos abaixo mostram sementes de plantas cultivadas em plantações brasileiras. Em cada foto, escreva o nome do grão. Então, nós temos aqui, qual que é o primeiro grão branquinho que a gente come todo dia no almoço? Escreve o nome aqui. Aí temos outro grão aqui que a gente come todo dia no almoço também, pelo menos eu como todo dia, né? E por último, um grão que, né, não sei se criança toma todo dia, mas adulto, na maioria, gosta muito. A professora toma também. Então, escreva o nome deles aí. Número 3. O cultivo de plantas é uma atividade praticada há milhares de anos. No Egito, muitas pessoas realizavam cultivo de trigo, por exemplo. Então, aqui nós temos aqui mais uma imagem. Naquela época, os egípcios registravam por meio de pinturas e desenhos cenas que representavam o dia a dia das pessoas. Observe ao lado parte de uma pintura egípcia antiga que mostra várias etapas da colheita de trigo. Então, tá vendo lá? Eles não tiravam foto, né? Eles não filmavam que nem a gente, né? Eles não tinham essa tecnologia. Então, eles faziam a pintura. Olha que interessante, né? Eles cuidando lá da plantação de trigo. De maneira manual, bem diferente de como é hoje, né? Hoje em dia tem muita mais tecnologia, né? Já tem um maquinário, né? Até mesmo a mão de obra, né, do homem é mais moderna, né? Então, letra A. A colheita era feita por máquina ou de forma manual? Então, máquina ou forma manual, só escrever aqui. Como era realizado o transporte do trigo colhido? Como que estava sendo feito o transporte ali? Então, só responder aqui para a professora. Então, nós vamos seguir um pouquinho mais para frente, aqui na página 40, para conhecer as partes das plantas. Então, aqui nós temos uma árvore, mas as plantas, no geral, têm essas características e essas partes toda planta tem essas partes, ok? Então, a maioria das plantas possui raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, tá? O caule é a parte da planta que geralmente sustenta as folhas, as flores, os frutos. Além disso, ele transporta a água e sais minerais da raiz até as folhas e também o alimento que é produzido principalmente nas folhas. A raiz é a parte da planta que absorve a água, os sais minerais e transporta essas substâncias até o caule. Em muitas espécies, a raiz fixa a planta no solo. Geralmente, as raízes das plantas são subterrâneas, ou seja, encontram-se embaixo da camada superficial do solo, embaixo da terra. Existem raízes que ficam mergulhadas na água e raízes que se fixam em outros substratos, como plantas e rochas. Então, aqui nós temos aqui, né? Descreva a raiz do aguapé mostrada na foto, né? Vocês não vão descrever, né? Nós estamos aqui vendo a imagem. O aguapé pode atingir cerca de 1 metro de altura. Essa planta que vive na água, lá, a raiz dela embaixo da água, né? Nós temos aqui a planta aquática, que é essa planta que vive na água, e temos aqui uma planta que vive na terra, estão vendo? Que a raiz dela está fixada na terra. Na página ao lado, continua essa explicação, né? A folha é a principal responsável pela produção de alimento da planta. Além disso, a folha realiza trocas gasosas, que é a respiração da planta. Entre a planta e o ambiente, elimina água por meio da transpiração. A flor é a parte responsável pela reprodução de algumas espécies de plantas. O formato, a cor, os cheiros de diversas flores atraem animais polinizadores, principalmente os insetos. Muitos desses animais contribuem para a reprodução da planta. O fruto é a parte da planta que abriga e protege as sementes. Além disso, ele pode contribuir para espalhar as sementes e para que uma nova planta nasça em outro local. E também temos a semente. A semente possui a função de originar uma nova planta. Geralmente, ela é encontrada dentro do fruto. Né? Há frutos que possuem várias sementes e frutos que possuem apenas uma semente, que é o caroço. Então, aqui nós temos uma atividade, né? O número 2. Contorne um inseto que aparece na cena. Aqui o inseto polinizador é a abelha, né? Então, vocês podem fazer um círculo, contornar ela aí, com lápis colorido para aparecer. A abelha polinizando uma flor, né? Número 3. Assinale com um X os frutos que aparecem na imagem ao lado. Então, vocês vão fazer um X nos frutos da árvore.
Então, aqui, continuando na página 42, nós temos a laranjeira. Né? Na página anterior, nós tínhamos uma mangueira, né, com mangas, e aqui uma laranjeira. É um exemplo de planta que possui raiz, caule, folha, flor, fruta e semente. Então, localize e escreva o nome de cada uma dessas partes da imagem a seguir. Então, aqui vocês vão fazer essa atividade. Estão vendo lá que está com letras, né? Cada parte da planta. E aqui na frente vocês vão escrever o nome de cada parte da planta. Número 5, não precisa fazer, ok? E aqui embaixo nós temos mais um exemplo de planta com raiz, caule e folhas, aqui no caso, que é as avencas e samambaias. Só para vocês lerem e observarem. Aqui na página 45 temos mais algumas atividades. Então, aqui no número 2, vocês vão classificar as plantas abaixo com o tipo de caule, onde que o caule dessas plantas fica. Então, vocês vão observar as imagens e vão colocar dentro daquele quadrinho branco que tem dentro da imagem. Vão usar as 3 siglas, o AE. AE para plantas aéreas, que são as plantas que crescem em cima de outras plantas. Então, elas ficam com o caule aéreo, né? Não ficam nem na terra nem na água. Depois temos SU para plantas subterrâneas, que os caules vão ficar na terra, no solo, né, nas pedras, enfim, no solo. E AQ para plantas aquáticas, que são as plantas que vivem na água, como a gente viu um exemplo no livro aqui também. Então, vocês vão usar essas 3 siglas e vão ver onde vão colocar de acordo com a imagem que está aqui embaixo. A atividade 3 está falando aqui de espécies de plantas que têm frutos com adaptações que ajudam a espalhar as sementes. Alguns frutos podem ser levados pelo vento, outros podem prender-se na pele ou na pele de animais, e aqueles que podem lançar sementes para longe da planta. Então, aqui nós temos um exemplo, né, das sementinhas lá na pele do animal. Então, aqui embaixo, de que forma as sementes do carrapicho podem ser espalhadas? Como você acha que essas sementes do carrapicho são espalhadas? Então, escreve como vocês acham, tá bom? Para terminar, aqui na página 45, né, nós temos aqui algumas atividades, mas nós só vamos fazer a atividade 5. Na atividade 4, aqui vocês podem até ler que a beterraba é um exemplo de raiz, né? É um exemplo de raiz que, além de se fixar a planta no solo, ela absorve substâncias e armazena nutrientes. Então, pesquise aqui outros exemplos de plantas cujas as raízes armazenam esses nutrientes. Além disso, pesquise a importância das plantas armazenar os nutrientes. Então, aqui vocês não precisam fazer essa pesquisa, vocês podem só conversar com os familiares de vocês sobre outras plantas que, assim como a beterraba, também armazenam essas substâncias porque elas se fixam no solo, né? Então, aqui, ó, número 5. Ligue as legendas sementes das fotos abaixo às sementes de cada um dos frutos. Então, nós temos aqui as sementes da melancia e a semente do abacate, né? A melancia é uma fruta que tem várias sementes e o abacate tem uma, só que é o caroço. Então, letra A, qual desses frutos tem uma semente? Vocês vão escrever. Qual desses frutos tem mais de uma semente? Vão escrever o nome da fruta. Letra B, escreva o nome de outro fruto diferente dos apresentados acima que possui uma semente. Então, vocês vão dar exemplo, conversem com os familiares de vocês. Que fruta seria essa, né? Veja quantos nomes vocês conseguem com uma semente e com várias sementes.